Morre aos 90 anos Fidel Castro, ex-presidente de Cuba. A notícia foi publicada aqui no Globo, no G1, no dia 26 de novembro de 2016 e diz o seguinte: líder cubano morreu na sexta-feira, dia 25, em Havana. Raul Castro fez anúncio oficial da estatal cubana. O Fidel Castro, com certeza, é uma figura conhecida no mundo todo. Embora a economia de Cuba não seja assim, não tenha uma relevância muito grande para o mundo inteiro, a figura do Fidel Castro é muito polêmica, ele é amado por muitos e odiado por mais pessoas ainda, quem sabe. A notícia da morte do Fidel Castro corre no mundo inteiro, esse daqui é de um jornal português, né, que diz o seguinte: El comandante Fidel Castro, histórico líder cubano, morre aos 90 anos. O histórico líder cubano Fidel Castro morreu aos 90 anos, anunciou hoje seu irmão, o presidente Raul Castro. Então é um jornal português, mas também a morte do Fidel Castro é um acontecimento tão importante que está sendo publicado em todo o planeta. Aqui é o jornal alemão: Fidel Castro von kubanische Revolutionär zu Desillusionär. De cubano revolucionário para desilusionário, algo assim, né? Seria a publicação aqui em alemão, mas também tem vários outros jornais alemães, todos os jornais alemães estão publicando isso. Aqui na BBC, aqui de Londres: Fidel Castro, Cuba's Leader of Revolutions, dies at 19. Acho que é assim. Então ele também está noticiando aqui a morte do Fidel Castro. E também aqui no Le Monde, ou Le Monde, como se fala em francês: Fidel Castro, o intransigente da Revolução Cubana, morre aos 90 anos, algo assim. Também está falando em francês. E aí eu pergunto a você o seguinte, vamos pensar. Bom, o Fidel Castro nos últimos anos foi muito criticado no Brasil, né? Inclusive sendo o símbolo do próprio, até mesmo do satanismo, né? Quando todo mundo, principalmente que foi para a rua com a camisa da seleção brasileira, gritava em coro forte o "Vai para Cuba". Vai para Cuba significava, na verdade, é como se fosse ir para o inferno, então tipo assim, desejar a morte para a pessoa. E foi assimilado essa imagem por quê? Porque o comunismo, que era o sistema também admirado aí, adotado pelo Fidel Castro, ele era tido como uma coisa diabólica, né? Comunismo, aquele negócio que come criancinha, aquele negócio todo lá. Só que a gente precisa esclarecer algumas coisas em relação a isso, em relação a Fidel Castro. Primeiro, que o regime comunista que ele implementou em Cuba não tinha muito a ver com o comunismo de Karl Marx, que é o criador realmente do comunismo. Na verdade, quase nenhum país no mundo implementou o que de fato o Karl Marx falou. O Karl Marx foi muito mal interpretado. Só que o Karl Marx falava dessa coisa de luta de classes e ter uma coisa mais igualitária. Então os países bastava que aplicasse esse tipo de sistema para que já se autodenominasse comunista. Como não há uma regra, né, ninguém assina uma carta de comprometimento com o comunismo, não existe isso, um comunismo que é igualitário em todo o país. Olha, vai entrar no clube. Qual clube? Clube dos comunistas. Ah, então beleza. Para entrar no clube tem que assinar aqui essa cláusula, tem que fazer assim. Não existe isso. Eles se autodenominam, né? Então, em Cuba foi esse mesmo processo, né? E a luta de Fidel Castro foi justamente porque ele sabia que o povo cubano estava sofrendo muito uma ditadura anterior a dele, né? E daí ele quis resolver aquilo e acabou implementando uma outra ditadura. Então estava ruim de um jeito e depois veio a outra ditadura que também não foi muito melhor. A vantagem da ditadura de Cuba foi que o analfabetismo, por exemplo, foi zerado em Cuba. Toda a população tem assistência médica, todos eles têm alguma coisa. Resta saber se essa coisa é da maior qualidade, que com certeza não é. Então saiu um ditador capitalista e entrou um ditador comunista. Qual da ditadura é melhor? Eu acho que nenhuma ditadura é melhor, mas é hora de você abrir um pouco a mente em relação a isso. Afinal de contas, o Fidel Castro foi uma figura muito importante aí no mundo e com certeza a história de Cuba pode servir de base para que você tenha um pouco mais de esclarecimento. Os principais jornais do mundo, vou deixar esse link aqui para você, que é um link dos principais jornais do mundo inteiro. Você seleciona aqui de acordo com o continente ou de acordo com o país aqui, e esse site vai lhe mostrar então os países. Dependendo do idioma que você fala, você pode então escolher. Eu faço um convite a você nesse ponto.
Aproveite a oportunidade para abrir um pouco a mente. Nem tudo é assim como o pastor da igreja contou, como o pessoal da direita ou da esquerda, ou quem quer que seja, conta para você. Procure investigar por conta própria, por responsabilidade própria. Tenha autonomia na formação da sua opinião. O Fidel Castro, com certeza, fez muitas coisas ruins, como as que eu enumero aqui, o assassinato de milhares de pessoas. E isso é comum a toda ditadura. E muitas vezes, como o próprio Fidel Castro entrou no governo, né? Ele entrou para acabar com uma ditadura. Acabou virando um ditador. Por quê? Porque ele se achou em determinado momento como a pessoa que iria definir os valores morais, ele definir o que é certo e o que é errado. E aí o cara confunde, ele viaja na cabeça dele, ele acaba virando um ditador e matando do mesmo jeito do outro. Isso acontece não só com o comunismo, com o chamado comunismo, como também direita, esquerda, todos os dois acontecem. O risco de ditadura não é pelo sistema adotado, comunismo, capitalismo, não é pelo sistema. É o fato da pessoa, quando você vê alguém pregando valores morais e pregando o que é certo e o que é errado, um discurso muito comum a quem defende família, quem defende militarismo, inclusive Fidel Castro, se você for ver a foto dele, ele sempre estava com essa farda de militar. Então você que defende militarismo, que acha que o militar que vai resolver tudo, muito cuidado. Porque principalmente quem tem envolvimento com militar, seja de direita ou de esquerda, se acha no papel de definir o que é certo e o que é errado. E aí você está ferrado, porque qualquer coisa que fuja dos princípios morais que aquela pessoa tem vai ser ruim. E como é que o militar resolve os problemas? É na bala. Por isso que ele é militar, por isso que ele não é engenheiro, por isso que ele não é médico, por isso que ele não é cientista, ele é militar. Porque militar só sabe resolver o problema na bala. Então, muito cuidado. No Brasil existe uma onda de militarismo, de achar que militar vai resolver tudo. Militar só sabe resolver na bala. Por isso que ele é militar. O argumento dele é uma pistola. O argumento de um militar, normalmente, é uma metralhadora, é um canhão, e dependendo do país, é um míssil nuclear. Esse é o argumento de militar. E isso acontece tanto na direita como na esquerda. Aproveite para formar sua opinião. Pegue a história de Fidel. E eu vou deixar aqui o link de um documentário aqui do caso da Discovery. Lembrando que a Discovery, se eu não me engano, é americana, não sei se é americana ou inglesa, sei lá. Mas acho que é americana, então pode ser tendencioso. Por isso que, para entender mesmo o que aconteceu com Fidel, eu aconselho que você veja os documentários, mas não veja só um documentário. Porque senão você corre o risco de assimilar somente aquilo que quem fez o documentário quer que você assimile. Então leia reportagens, veja documentários em diferentes idiomas. Infelizmente em português não tem muita coisa. Infelizmente, quem sabe é uma coisa que lá na frente o canal Notícias Comentadas vai trabalhar, vai investir na criação de documentários em português, pesquisado de forma independente. Independente significa o seguinte, pessoal, não dá para ser imparcial, não é que é imparcial, é que você tem que estudar os dois lados e apresentar os dois lados, e não o lado que você julga que está sendo imparcial, porque até mesmo para fazer isso você está sendo parcial, você vai falar uma frase de um jeito ou de outro, e você vai estar sendo parcial. O interessante é entender os dois lados, para que você encontre finalmente o equilíbrio ali pelo meio. Tá? Isso seria fazer uma pesquisa mais responsável, digamos assim. Então vou deixar esse link aqui para você. E vou deixar também uma entrevista com o próprio Fidel Castro que ele deu aqui na Roda Viva. É interessante também escutar o próprio Fidel Castro. Tem inúmeras entrevistas aí que ele deu em português, em inglês, em espanhol, em vários idiomas. É interessante isso. Forme sua opinião. Como eu falei para vocês, Fidel foi alguém muito importante, muito relevante para a história da humanidade. E já está na hora de você saber a real história de Fidel Castro, sem ser essas coisas, de vai para Cuba. Isso é argumento de gente muito pobre, realmente de gente muito pobre. Tem que saber o que é Cuba, por que houve a revolução, qual era o pensamento do Fidel Castro, em que momento da história ele saiu daquilo que ele estava falando para entrar naquilo que de fato ele foi. O que trouxe de benefício e o que trouxe de malefício para Cuba, né? Então, faço esse convite para você. Quem sabe vocês possam aqui no comentário falar algumas coisas de boas ou ruins
que Fidel Castro teve. É suspeito se você falar só coisa boa ou só coisa ruim. Aí é suspeito. Do mais, o diálogo está aberto a partir de agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.